Por que os líderes devem falar por último? A sabedoria de Deus parece loucura e seus caminhos são invertidos para aqueles que andam pela sabedoria humana. No entanto, ele é mais sábio do que nós. Muitos cristãos pensam no líder como a pessoa que fala. Isso não só é incorreto, mas há várias razões bíblicas e práticas para os líderes falarem por último. Vamos desafiar as suposições religiosas do status quo e dar uma olhada bíblica no projeto de Deus para falar em uma reunião cristã. Postagem de blog publicada em 4 de abril de 2025 em gotoiaveno.com. O objetivo dos líderes deve ser levar o povo de Deus à maturidade. Recentemente, temos examinado as instruções da Bíblia para reuniões cristãs. A Bíblia usa as palavras todos, cada um, e qualquer um para descrever quem fala em uma reunião cristã. Deus deseja manifestar sua graça por meio de cada membro do corpo de Cristo. Os dons do Espírito ou, literalmente, manifestações da graça de Deus, geralmente exigem falar. As Escrituras nos ordenam a ensinar uns aos outros, instruir uns aos outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros e muito mais. A Bíblia é tão enfática sobre isso que o apóstolo Paulo escreveu que não devemos reconhecer ninguém que não reconheça que essas instruções são ordens do Senhor, não meras sugestões. Paulo escreveu em Romanos 12:3: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas que pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em 1 Coríntios 12, a graça de Deus se manifesta em várias formas, à medida que cada membro do corpo de Cristo fala. A declaração de que nenhum membro pode dizer a outro membro "eu não preciso de você" está no contexto de manifestações de graça que geralmente envolvem falar. Deus não dá tudo o que precisa ser dito a uma pessoa sozinha. Um líder que espera ser o único a falar pensa de si mesmo além do que deveria pensar. Ele não está pensando sobriamente, entendendo que mesmo como um líder, ele ainda é apenas um membro do corpo de Cristo. Ao dizer isso, não quero ser excessivamente crítico das intenções dos líderes. Alguns não conhecem nenhuma outra maneira de operar. Essa dinâmica tem sido o status quo por um longo tempo, e não é culpa apenas dos líderes. A igreja a encorajou. Mas uma reunião cristã como as Escrituras ordenam não é um culto da igreja como o conhecemos. Deixar de priorizar cada membro falando e agindo é dizer aos outros membros do corpo: eu não preciso de vocês. Líderes estão em posição de servir e honrar o corpo de Cristo. Honrar cada membro do corpo de Cristo envolve valorizar a graça que Deus lhes dá e permitir que falem. Se deixarmos de honrar e receber cada membro do corpo de Cristo, deixamos de honrar a Cristo e receber sua graça. Além disso, Jesus e a igreja primitiva ensinavam principalmente com perguntas e respostas em um formato de diálogo. A Bíblia associa fazer a vontade de Deus e ser capaz de ensinar uns aos outros com carne espiritual. Jesus ensinou com diálogo, deu um exemplo a seguir e então rapidamente enviou seus discípulos para fazer as mesmas obras que o viram fazer. Depois de 3 anos e meio, ele disse a eles: é melhor para vocês que eu vá embora. O objetivo de Jesus era levar seus discípulos à maturidade, não dar-lhes mamadeiras pelo resto de suas vidas. Efésios capítulo 4 ensina que Cristo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar o povo de Deus para obras de serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos sejamos maduros, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por que pensamos nos líderes como aqueles que falam? Vamos comparar os paradigmas atuais com as instruções da Bíblia. A maioria das igrejas pensa nos líderes como aqueles que falam. Eles têm o microfone. Cristãos em crescimento que não são reconhecidos como líderes cobiçam essa posição. Os imaturos ficam felizes em sentar e aproveitar o programa. Muitos líderes e cristãos imaturos estão felizes com esse paradigma. Não há conceito do papel dos líderes como até que todos nos tornemos maduros, atingindo a medida completa da plenitude de Cristo. Não há visão para a maturidade. Poucos líderes podem sequer imaginar dizer: é melhor para vocês que eu vá embora, como Jesus fez com seus discípulos. Se almejamos a maturidade, devemos nos esforçar para que os cristãos comam carne espiritual, fazendo as obras de Jesus e ensinando uns aos outros.
As instruções da Bíblia para reuniões cristãs e discipulado são opostas ao paradigma atual. Se nosso paradigma falha em facilitar os cristãos fazendo as obras de Jesus, ensinando uns aos outros e ministrando na graça de Deus como 1 Coríntios 12:14 descreve, então nós impedimos a maturidade em vez de promovê-la. Nosso sistema trabalha contra o objetivo de Deus, que é que toda a igreja atinja a maturidade e toda a medida da plenitude de Cristo. O paradigma do status quo de líderes como aqueles que falam impede a maturidade em vez de promovê-la. Isso é o oposto do que Deus pretende. Uma mudança radical de paradigma. Nosso livro, I Persuaded, examina os ensinamentos de Jesus sobre liderança cristã. O projeto de Deus para a liderança cristã é radicalmente diferente da grandeza como o mundo a vê. No reino de Deus, o primeiro será o último e o último será o primeiro. O maior é o servo de todos. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas é mais sábia do que a sabedoria humana. O paradigma de Deus para a liderança cristã é loucura para os valores mundanos em relação à liderança e à grandeza. No entanto, o paradigma atual do status quo para a liderança da igreja é muito semelhante a como o mundo vê a grandeza. Antes de compartilhar um pensamento radical sobre como a liderança servil se aplica à fala na igreja, quero esclarecer que esta é a verdade em tensão. Anciãos e mestres têm papéis de falar. Anciãos têm mais experiência, então prestamos atenção especial ao que eles dizem. Dito isso, eles não são os únicos que falam. O que o ensinamento de Jesus sobre liderança cristã implica em relação à fala? Lucas 22, 24-27. Surgiu também entre eles uma discussão sobre qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles chamam a si mesmos de benfeitores. Mas vocês não devem ser assim. Em vez disso, o maior entre vocês deve ser como o mais novo, e aquele que governa como aquele que serve. Pois quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus disse que o maior entre vocês deveria ser como o mais novo. O que isso implica sobre falar na igreja? O mais novo espera até o último para falar. O mais novo faz perguntas e ouve os outros antes de expressar seus próprios pensamentos. Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais o encontraram no templo ouvindo os mestres e fazendo perguntas a eles. Enquanto os amigos de Jó falavam tolamente e Jó respondia a eles, Eliú, filho de Baraquel, ficou irado porque Jó se justificava em vez de Deus, e porque seus amigos não encontravam resposta. Depois de ouvir todos falarem, Eliú disse: eu sou jovem em anos, e vocês são velhos. Ele ouviu aqueles que eram mais velhos e só falou por último. Jó 32, Deus finalmente respondeu a Jó. Jó confessou que havia falado de coisas que não entendia e se arrependeu. Deus repreendeu os 3 amigos de Jó. O único que não recebeu uma repreensão foi Eliú, que foi o último a falar. Jesus também disse que o primeiro seria o último, e o último seria o primeiro, e que quem quiser ser o primeiro deve ser seu escravo. Quais implicações isso tem para falar? O escravo se submete aos outros e é o último a falar. Ele primeiro escuta. Em 3 João versículo 9, o apóstolo João repreende um homem chamado Diótrefes que amava ser o primeiro e se recusava a acolher outros crentes. Amar ser o primeiro inclui o desejo de ser o primeiro a falar? Acolher outros crentes não inclui permitir que falem e ouvi-los? Nosso paradigma para a liderança na igreja está tão longe do ensinamento de Jesus que muitos assumem que o comportamento de Diótrefes é o que a liderança deve parecer. Simon Sinek entendeu o que Jesus estava falando? O ensinamento de Jesus sobre liderança cristã realmente se aplica à fala? Parece tão radical. Vamos considerar o assunto mais a fundo. O autor best-seller e líder empresarial Simon Sinek ensina que grandes líderes falam por último. Ele diz: a habilidade de guardar suas opiniões para si mesmo até que todos tenham falado faz 2 coisas. Primeiro, dá a todos a sensação de que foram ouvidos. Dá a todos a capacidade de sentir que contribuíram. E segundo,
Você tem o benefício de ouvir o que todos os outros têm a pensar antes de dar sua opinião. A habilidade é realmente guardar suas opiniões para si mesmo. Se você concorda com alguém, não diga sim. Se você discorda de alguém, não diga não. Simplesmente sente-se lá. Absorva tudo. E a única coisa que você tem permissão para fazer é fazer perguntas para que você possa entender o que eles querem dizer e por que eles têm a opinião que têm. Você deve entender de onde eles estão falando, por que eles têm a opinião que têm, não apenas o que eles estão dizendo, e no final, você terá sua vez. Sinek observa, líderes bem-intencionados, sentamos à cabeceira da mesa e dizemos, bem, aqui está o problema que temos e é isso que acho que devemos fazer, mas quero saber o que você pensa. Tarde demais. Você influenciou a sala, como se a opinião deles não importasse. Em vez de sentar e dizer, aqui está o problema. Quero saber o que você pensa. Sinek usa as palavras de Nelson Mandela para ilustrar essa verdade. Um jornalista perguntou uma vez a Nelson Mandela como ele se tornou um grande líder, e ele disse que quando era criança, ele se lembrava de ir a reuniões tribais com seu pai. E ele se lembra de duas coisas. Uma, eles sempre se sentavam em círculo, e dois, seu pai sempre era o último a falar. E eu acho que essa é uma maneira melhor de enquadrar a frase, seja um ouvinte melhor, é praticar ser a última pessoa a falar. Muitas vezes, líderes bem-intencionados entram em uma reunião e dizem, ok, pessoal, aqui está o problema, aqui está o que eu acho que devemos fazer, mas vou ouvir o que vocês têm a dizer. É tarde demais, certo? Há um conjunto de habilidades que vem de quando todos os outros estão falando, você não concorda ou discorda ou revela o que está pensando, mas, em vez disso, você recebe informações e faz perguntas para entender melhor de onde vem a perspectiva deles. E no final, você não apenas faz com que todos se sintam ouvidos, mas também obtém o benefício de todo o pensamento deles. Acho que Simon Sinek, um líder empresarial secular, entende o ensinamento de Jesus sobre liderança melhor do que muitos cristãos. O Espírito Santo falou comigo e disse, quero que você honre Jesus honrando cada membro do corpo de Cristo. 1 Pedro 2:17 diz, honre todos os homens, isso inclui ouvi-los. O Espírito Santo deseja manifestar a graça de Deus por meio de cada membro do corpo de Cristo, e isso geralmente envolve falar. Simon Sinek ensina os líderes a honrar cada membro da equipe. 1 Coríntios 10:24 diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Uma vez li que a maneira menos eficaz de reter informações é ouvir uma palestra sem interação, e a mais eficaz é ensinar o assunto que você está aprendendo. Um líder que quer que os jovens cristãos estejam totalmente equipados para toda boa obra os encoraja a falar e agir em prol de sua própria maturidade. A maturidade cristã e o alimento espiritual estão associados a fazer as obras de Deus e ser capaz de ensinar uns aos outros. Em vez de buscar preeminência ou precisar falar primeiro, os líderes que visam a maturidade da igreja não buscam seu próprio bem, mas o bem dos outros. Os sábios esperam para falar. Você ainda não está convencido de que os líderes cristãos devem estar dispostos a falar por último? A Igreja do Novo Testamento nomeou anciãos como líderes. Nós respeitamos os anciãos por sua sabedoria. O que a Bíblia nos diz sobre como os sábios falam e ouvem? Tiago 1:19 diz que todos devem ser lentos para falar e rápidos para ouvir. Provérbios diz que o sábio guarda seu conhecimento para si mesmo, pesa suas respostas, aprende com repreensões, fala com humildade, segura sua língua, guarda seus lábios e não multiplica palavras. Um homem sábio ouve os outros, busca orientação, obtém conselhos sábios e ouve e aumenta o aprendizado. Um homem de entendimento extrai conselho do coração. Por outro lado, Provérbios diz que há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que é precipitada em suas palavras, e é tolice e vergonha responder antes de ouvir. Essas são mais razões pelas quais faz sentido para um líder ouvir antes de falar. Como lidamos com os desafios de todos falarem? A ideia de permitir que todos falem aterroriza muitos cristãos. Alguns insistem que isso nunca vai funcionar.
Essa ordem participativa vem com desafios únicos, mas precisamos reconhecer que é uma ordem de Deus, não uma mera sugestão. Devemos primeiro nos humilhar e reconhecer que Deus está certo. Ele é mais sábio do que nós, mesmo que fazer as coisas do jeito dele seja desafiador. Depois de primeiro nos submetermos a Deus, podemos considerar os desafios envolvidos em reuniões cristãs que permitem que todos falem. 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor, está no contexto desta ordem de uma reunião cristã com todos os participantes. 1 Coríntios 14, 40, que tudo seja feito decentemente e em ordem, também está neste contexto. Essas exortações sobre amor e ordem nos equipam para lidar com os desafios impostos por reuniões participativas. 1 Coríntios 13 começa: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei apenas como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia e puder sondar todos os mistérios e todo o conhecimento, e se eu tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der tudo o que possuo aos pobres e entregar o meu corpo para ser glorificado, mas não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor pensa sobriamente de acordo com a medida de graça que nos foi dada. Ele diz: tenho algo da graça de Deus que quero compartilhar com a igreja, mas também reconhece que não sou o único com algo para compartilhar. O objetivo é a edificação, não querer ter a preeminência em detrimento dos outros. A Escritura continua: o amor é paciente, o amor é gentil. Não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda registro de erros. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O amor nunca falha. O contexto desta exortação para ser paciente e gentil, não invejoso, orgulhoso ou jactancioso, não egoísta, mas honrando os outros, é uma instrução para uma reunião cristã na qual todos nós funcionamos juntos como o corpo de Cristo. Esta exortação era necessária para dar ordem enquanto todos falavam e ministravam na graça de Deus. As instruções da Bíblia para líderes só fazem sentido no contexto de muitos discursos. As epístolas pastorais de Tito e 1 e 2 Timóteo lidam muito com a responsabilidade de um líder de corrigir falsas doutrinas. Essas instruções só fazem sentido no contexto de muitas pessoas falando. Hoje, muitos cristãos preferem um monólogo aos problemas causados por ter tantas pessoas falando. Eles evitam tais problemas em vez de lidar com eles como a Bíblia instrui. Ao fazer isso, eles não permitem que a igreja funcione como Deus quer. Em Tito 1, 9, Paulo escreveu que um presbítero deve se apegar firmemente à mensagem confiável como ela foi ensinada para que ele possa encorajar outros pela sã doutrina e refutar aqueles que se opõem a ela. No entanto, isso tem pouca relevância quando a igreja é um programa em que apenas uma pessoa fala. Não há ninguém para refutar ou corrigir se ninguém além do pastor fala. O problema que frequentemente enfrentamos hoje é que, em vez de reconhecer uma pluralidade bíblica de anciãos, temos um pastor que faz um monólogo. Então, não há ninguém para corrigi-lo ou refutá-lo se ele começar a ensinar doutrina falsa. O ensino errôneo pode frequentemente ser corrigido com uma simples pergunta, sem nem mesmo a necessidade de argumentar. Mas os monólogos não permitem perguntas, correções ou testes do que é dito. Paulo escreve em Tito 1, 11 que aqueles que estão ensinando falsas doutrinas devem ser silenciados. No entanto, tal comando é irrelevante em uma reunião cristã na qual todos são silenciados, não apenas aqueles que ensinam falsas doutrinas. Em Tito 3, 9 a 11, Paulo escreve: evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas sobre a lei, porque estas são inúteis. Advirta uma vez a pessoa que causa divisão, e então avise-a a segunda vez. Depois disso, não tenha nada a ver com ela. Você pode estar certo de que tais pessoas são pervertidas e pecadoras, elas estão condenadas por si mesmas. No entanto, há pouca necessidade da instrução para advertir uma pessoa que causa divisão ou evitar controvérsias e discussões tolas em um programa de igreja centrado em um monólogo. A exortação para evitar conversas inúteis só faz sentido em um contexto em que há conversa.
2 Timóteo 3:16 diz que as Escrituras são úteis para repreender, corrigir e treinar na justiça. Paulo diz a Timóteo para corrigir, repreender e encorajar no capítulo 4, versículo 2. Em 1 Timóteo 1:3, Paulo escreve: ordene a certas pessoas que não ensinem mais falsas doutrinas. Ele não diz a Timóteo para impedir que todos os outros ensinem qualquer doutrina, como muitas igrejas operam hoje. A responsabilidade dos anciãos de corrigir e repreender só faz sentido no ambiente participativo que as Escrituras ordenam. A pessoa que corrige e repreende fala primeiro ou por último? Algumas pessoas imaginam que os comandos da Escritura de participação, com todos falando, farão com que a falsa doutrina prolifere. A história mostra que o oposto é verdadeiro. Sermões de monólogo em que perguntas e desacordos são tabu resultam em falsa doutrina. Questionar, discordar, discutir e receber correção promove a sã doutrina, não o erro. Líderes dão exemplos piedosos, facilitam e corrigem. Algumas pessoas perguntam: se os líderes não são aqueles que falam, então o que eles fazem? Como compartilhei no livro Estou Persuadido, o Novo Testamento usa os termos ancião, pastor e bispo de forma intercambiável. Os anciãos têm um papel importante na igreja, mas não é falar enquanto todos os outros apenas ouvem. O propósito dos anciãos é levar a igreja à maturidade, e o alimento espiritual é equiparado a fazer a vontade de Deus e ensinar uns aos outros. Leite espiritual é associado a dizer, eu sigo Paulo ou eu sigo Apolo. Portanto, os anciãos encorajam os cristãos a tomar posse pessoal de sua fé e serem ensinados pelo Senhor em vez de depender de um líder humano. Os anciãos encorajam os cristãos a pensar e lutar com a palavra de Deus por si mesmos em vez de aceitar cegamente o que outra pessoa diz. Os anciãos facilitam, encorajando os jovens cristãos a se moverem na graça e no poder de Deus. Os anciãos fazem perguntas. Os anciãos permitem que outros falem e ajam primeiro, então eles corrigem. Os anciãos garantem que nossas reuniões sejam feitas decentemente e em ordem para edificar toda a igreja e honrar a graça que Deus dá a cada membro do corpo de Cristo. Deus deseja manifestar sua graça por meio de cada membro do corpo de Cristo em nossas reuniões por meio de efeitos de graça sobrenaturais, que normalmente exigem falar. Deus deseja que toda a igreja se mova em seu poder, falando como aqueles que falam as próprias palavras de Deus e agindo pela capacitação do Espírito Santo. Os anciãos devem ter a agenda de Deus, não a sua própria. Eles são servos de Cristo. Os anciãos não são artistas para assistirmos, mas exemplos para imitarmos. Eles devem ser exemplos de mover-se no poder do Espírito Santo e encorajar outros a fazerem o mesmo. O objetivo deles não é a preeminência, mas a maturidade da igreja. Eles são como treinadores nas laterais, não os jogadores estrelas do time. Sua igreja está pronta para reconhecer e receber esses tipos de líderes? O que você valoriza? Você valoriza os líderes da igreja que mostram preferência pelos outros, facilitam em vez de dominar e esperam alegremente para falar por último? Ou você está muito feliz em ter um líder que fica em primeiro lugar, age como um jogador estrela em vez de um jogador de equipe e mima a imaturidade? Sua igreja encoraja jovens cristãos tímidos a orar, compartilhar e agir na graça e no poder de Deus? Ou ela segura jovens cristãos que estão cheios da palavra de Deus e querem compartilhar? A maneira que estamos agindo está promovendo a maturidade conforme definido pelas Escrituras, ou está impedindo isso? Estamos promovendo a função de cada membro do corpo de Cristo, ou estamos suprimindo isso? Todos profetizarem no dia de Pentecostes. Já que o Espírito Santo escolhe distribuir a graça de Deus por meio de cada membro do corpo de Cristo, só receberemos tudo o que Deus tem para nós quando permitirmos que todos falem.